Olá a todos e todas. O nosso programa de hoje é sobre a Atlas Network, ou Rede Atlas, uma organização internacional com sede nos Estados Unidos e que está associada a cerca de 460 think tanks parceiros em quase 100 países, sendo 16 no Brasil, os chamados Institutos Liberais. Vários desses parceiros recebem verbas provenientes do Departamento de Estado norte-americano. No Brasil, um desses parceiros a receber fundos de Washington foi o Estudante para a Liberdade, que assumiu em 2013 a marca fantasia de MBL, ajudando a criar o clamor das ruas que Luiz Barroso disse escutar quando tomou posse no STF naquele mesmo ano. Membros de institutos associados à Atlas ocuparam ou ainda ocupam posições relevantes no governo Bolsonaro, como Paulo Guedes. Para falar sobre como a atuação da Rede Atlas levou à consolidação do neoliberalismo no Brasil, vamos receber Luan Correia Brum. Ele defendeu sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia com o título O Poder das Ideias e a Consolidação dos Institutos Liberais Parceiros da Atlas Network no Brasil, uma análise acerca da ascensão de seus dirigentes no governo Bolsonaro. O Luan é atualmente doutorando no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Aproveito para pedir à audiência que contribua para o canal da TV GGN através do Catarse ou da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade. Antes que eu me esqueça, tem uma observação. Quando o Luan, na entrevista, fala em golpe do Hugo Chávez, ele se referia, na verdade, à tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Luan, seja muito bem-vindo ao Agenda Mundo. Muito obrigado pelo convite, Rubem. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. É sempre importante a gente conseguir se comunicar com outros públicos para além da universidade, ter esse espaço aqui do GGN, do Agenda Mundo, para falar um pouco sobre a Atlas Network. Um think tank dos Estados Unidos que vem crescendo ano após ano, então muito feliz com esse convite. Tá, então para começar, antes de a gente falar da Atlas, eu queria pedir para você explicar as diferenças conceituais entre o liberalismo clássico, o neoliberalismo e o ultraliberalismo, como aquele que está presente na política econômica do Paulo Guedes. Então, essa é uma excelente pergunta, Rubem. Mas quando a gente trata do neoliberalismo enquanto uma categoria geral, é importante comentar que o neoliberalismo em si ele não é homogêneo ou imune a disputas dentro dele. A gente tem ali dentro do neoliberalismo inúmeras vertentes. Como você bem comentou, a gente tem o liberalismo clássico, consequentemente se desenvolve o neoliberalismo, o ultraliberalismo. O próprio ultraliberalismo em si vai ter inúmeras correntes vinculadas que vão acabar surgindo ali. Mas quando a gente sai do campo das ideias e passa para a prática, essas diferenças elas acabam não sendo tão importantes. Porque quando a gente fala de estratégia política, essas diferentes divisões dentro do neoliberalismo, elas tendem a cooperar. Elas tendem a buscar pela coesão para tentar, então, a partir disso, implementar o neoliberalismo enquanto um plano político. Ou seja, penetrar com as suas principais noções, principais ideias neoliberais no âmbito político. Então, existe essa divisão, esse esforço por tentar compreender as diferenças entre o neoliberalismo e como isso se dá na prática. Quando a gente olha historicamente falando, a gente percebe, por exemplo, que o neoliberalismo ele acaba sendo uma reação teórica, um esforço lá no início do século XX, tentando renovar as bases, as principais premissas do liberalismo econômico. É um contexto no qual o liberalismo não tinha tanto espaço no âmbito político, a gente fala de um contexto onde a maior parte das políticas ali na Europa e no próprio Estados Unidos eram com bases em noções que partiam dos trabalhos do Maynard Keynes, é o caso do New Deal, por exemplo. Então, o neoliberalismo, olhando numa perspectiva histórica, ele acaba representando isso. Por isso o uso do neo, né? É uma reação teórica, é um esforço pela renovação do liberalismo clássico. E quando a gente fala do ultraliberalismo, ele acaba se relacionando muito mais com a década de 70. Na década de 70, a gente começa a falar e surgem inúmeros argumentos visando debater ali a possível crise do sistema capitalista. E ali a gente percebe, então, o surgimento com uma força maior dessa noção, dessa corrente que se apresenta, então, enquanto ultraliberalismo.
Mas dentro do próprio ultraliberalismo existem outras divisões. A gente pode falar do objetivismo, vinculado à figura de Ayn Rand. A gente fala do minarquismo, libertarianismo que bebe, inclusive, muito das fontes e influência do objetivismo e o anarcocapitalismo. Então perceba, Rubem, o quão difícil é a gente conseguir tratar as diferenças entre essas escolas. E muitas vezes as diferenças são muito sutis, quando a gente olha para o papel, para o entendimento que essas correntes dentro do pensamento neoliberal de forma geral têm sobre o papel do Estado. Esse é um ponto que elas acabam divergindo nesse sentido. O anarcocapitalismo, por exemplo, vai acabar pregando pelo fim do Estado, a sua substituição por um sistema de regras baseadas no conjunto dos direitos naturais do ser humano, sem intervenção política. O minarquismo, eu nem tinha tido tanto contato com essa corrente, mas fui atrás ao longo dos últimos dias para entender um pouco melhor, e ela acaba defendendo uma ideia de um Estado forte, eficiente, porém mínimo. E aí acaba realçando, inclusive, uma contradição do próprio discurso neoliberal. Ou seja, quando a gente fala de um Estado mínimo dentro do neoliberalismo, para a maior parte dessas correntes, é a liberdade no âmbito econômico. Em termos de questões sociais, é o Estado forte, o Estado máximo. É por isso que a gente vê tantas vinculações e proximidades com o neoliberalismo e o conservadorismo. A gente consegue ver isso em relação ao contexto do Chile, a gente consegue ver isso em relação ao Brasil. Então, quando a gente sai do campo das ideias e vai para a prática para ver de que forma o neoliberalismo, as forças neoliberais, os grupos que fazem parte desse movimento se mobilizam, as diferenças elas são muito mais sutis, difíceis de serem rastreadas. E quando a gente toma, então, a política econômica do Paulo Guedes como objeto de análise, como principal exemplo, se torna ainda mais difícil traçar essas diferenças. A princípio, a gente tenderia a política econômica do Paulo Guedes implementada como algo mais próximo da escola de Chicago. Porque é na Universidade de Chicago que o Paulo Guedes ele acaba se formando em economia. Ele pode ser considerado aí como um Chicago boy à la Brasil, à la brasileiro. Lá ele foi aluno do Milton Friedman. Mas o próprio Milton Friedman, uma referência da escola de pensamento neoliberal, a escola de Chicago, em diversos momentos ele acaba mencionando a influência, a tamanha influência que o Friedrich Hayek teve nas suas obras. E o Hayek é um indivíduo vinculado à escola austríaca. Então perceba comigo, Rubem, como essas diferenças elas são muito difíceis de serem estabelecidas. Olhando para a política econômica implementada durante o governo Paulo Guedes, o que a gente consegue traçar, já com esse período aí chegando ao final desses 4 anos, é uma estratégia que visa rentabilizar o capital. E de que forma a gente vem presenciando isso? Através de uma estratégia que visa promover a concentração de renda. E a custa do quê? A custa do social, das políticas sociais. É a substituição, é a redução do Estado em termos de políticas sociais e esses recursos sendo passados, para a defesa, então, essa liberdade. A proteção, é como eu havia comentado, Estado mínimo em relação às políticas econômicas, mas ele é máximo quando se trata de proteger os mercados, quando se trata de proteger aqueles que lucram. Se a gente olhar, por exemplo, o contexto da pandemia, o que a gente percebe é que os impactos da pandemia, do Covid-19, se dão de forma desigual. Existem aqueles grupos que acabam lucrando frente a isso. Eu acho que esse é um pouco do reflexo e que demonstra o quão difícil é a gente partir do campo das ideias, ou seja, liberalismo clássico, neoliberalismo, ultraliberalismo, e enxergar na prática essas diferenças em termos de política econômica implementada pelo Paulo Guedes. É extremamente difícil. Pelo menos eu acho que vai mais nesse sentido, Rubem. Mas é uma pergunta excelente. Eu acho que é um apontamento muito importante a gente falar e colocar em perspectivas essas correntes do pensamento neoliberal. Luan, eu pediria a você para fazer um histórico do papel que tiveram a Sociedade Montpellierin, ou Montpellier, né, em francês, como se fala, né? A Escola Austríaca de Economia e a Universidade de Chicago no desenvolvimento da doutrina neoliberal, né? Como reação ao keynesianismo que impregnara o liberalismo clássico. Essas organizações elas acabaram desempenhando um papel extremamente importante, Rubem. É a partir desse contexto, né, como você comenta na própria pergunta, né, que coincide ali na primeira metade do século XX, a Sociedade Montpellier, por exemplo, ela vai representar a materialização daqueles esforços. É um espaço, então, a Sociedade Montpellier, criado na década de 40, ela consegue aglutinar ali diversas vertentes do pensamento neoliberal. A gente tem nomes ali vinculados à Escola de Chicago, é o caso Milton Friedman.
Tem também pessoas vinculadas à escola austríaca, como é o exemplo do Hayek, também tem o exemplo do Landau Mises, e entre tantos outros intelectuais. Para além desses intelectuais, a gente tem a presença de jornalistas ali. Então, a Sociedade Monte Pelerin, a criação dela na década de 40, acaba representando a materialização e, para além disso, a transnacionalização do neoliberalismo. Pensar posteriormente, lá na década de 70, com a vitória da Margaret Thatcher, e antes disso, porque é no Chile implementado o neoliberalismo pela primeira vez, pensar a implementação das políticas neoliberais é, antes de mais nada, a gente ir lá atrás e ver os trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Monte Pelerin. É a partir da criação dessa organização, descrita pelo Perry Anderson enquanto uma franco-maçonaria neoliberal, e uma obra dele descreve da seguinte maneira, é naquele contexto que acaba aproximando um conjunto de intelectuais que buscavam impactar a política a partir da criação de institutos, organizações, com inúmeros empresários, e seriam exatamente esses empresários que seriam os principais financiadores dessas ideias. O próprio Hayek, um dos fundadores da Sociedade Monte Pelerin, ele tinha uma ideia muito clara sobre a representação do intelectual. Em um artigo dele, ele descreve o intelectual enquanto um revendedor de ideias de segunda mão. E ele ainda aponta que havia sido um erro por parte de pensadores liberais tentar convencer as massas. Para ele, o trabalho primordial é construir as ideias a partir de uma minoria e o papel intermediário dos intelectuais. A partir disso, encontrar pessoas dispostas a financiar esses projetos. Então, é no contexto de criação da Sociedade Monte Pelerin e das escolas vinculadas ali dentro da Sociedade Monte Pelerin que se tem, a partir da década de 50, a criação de inúmeros centros, institutos liberais, promotores do livre mercado. Então, esse é um quadro extremamente importante. Assim, pensar a implementação do neoliberalismo no âmbito político posteriormente é pensar a atuação dessas organizações. É pensar o papel da Sociedade Monte Pelerin. É pensar os desenvolvimentos que partem em relação a isso. E aí, consequentemente, a gente percebe essa implementação na política. Como eu havia comentado, é o caso do Chile. Só te interromper e perguntar, você tem alguma coisa concreta sobre essa experiência no Chile, no Reino Unido da Thatcher, do Ronald Reagan também, né, lá nos Estados Unidos? Você poderia, desculpe ter cortado você, acrescentar alguma coisa sobre essas experiências? Com certeza. No final das contas, a relação ela é muito, muito direta. Em relação ao Chile, por exemplo, quando a gente fala da política econômica implementada no contexto do Chile, ela foi formulada e pensada principalmente sobre a figura do Milton Friedman e aquilo que se denominou enquanto Chicago Boys. Ou seja, Chicago Boys nada mais era do que indivíduos chilenos que, a partir de financiamento da Fundação Ford dos Estados Unidos, eles passam a estudar na Universidade de Chicago. E a partir do conhecimento absorvido ali no que se tornou uma das principais escolas do pensamento neoliberal, a Universidade de Chicago, eles retornam para o seu contexto nacional e acabam compondo e fazendo parte da equipe econômica do governo Pinochet. E é muito importante comentar o fato de que não é no Reino Unido, não é nos Estados Unidos, Rubem, que o neoliberalismo é implementado pela primeira vez. É na América Latina. E é sobre a égide, o guarda-chuva de um regime ditatorial, o regime de Pinochet. É através da força, da repressão às minorias. E isso nos mostra claramente um contraste e uma relação direta que tem. Primeiro, as políticas neoliberais, elas são caracteristicamente impopulares. O próprio Milton Friedman tinha essa noção. Ele escrevia sobre a necessidade de um contexto de crise para a implementação das políticas neoliberais, aquilo que ele chama de doutrina de choque. Inclusive, a Naomi Klein escreve um livro sobre isso, um livro excelente. Então, é no contexto sobre a força de um regime ditatorial, não é através do consentimento, é através do uso da força que as políticas neoliberais são implementadas. E aí as incoerências, a contradição entre neoliberalismo e democracia. E aí sim, só posteriormente é implementado no Reino Unido com a Thatcher. E lá no contexto do Reino Unido foi extremamente importante, e aí de uma forma ou de outra tem relação direta com a Atlas Network. Foi extremamente importante no contexto do Reino Unido, Rubem, a criação do Institute of Economic Affairs na década de 50. Esse é um think tank que foi criado pelo Anthony Fisher, um empresário britânico, que posteriormente funda a Atlas Network. E não coincidentemente, assim que a Thatcher ela vence as eleições, ela escreve uma carta em agradecimento ao Fisher, um grande amigo dela,
e aos trabalhos desenvolvidos por esse think tank. Inclusive, muitos dos indivíduos vinculados a esse think tank, posteriormente, fizeram parte da equipe econômica da Thatcher. Então, viu como a relação ela acaba sendo muito próxima, aquilo que se dá no campo das ideias entre os think tanks e a sua implementação na política. Nos Estados Unidos do Reagan, por exemplo, na década de 80, coincide com a criação da Atlas Network naquele mesmo período. A gente tinha, em relação ao governo de Reagan, a implementação do neoliberalismo no âmbito doméstico, mas no âmbito internacional, em termos militares, era o keynesianismo militar. Ou seja, era a redistribuição daquilo que se retirava do social no âmbito doméstico para conseguir sustentar a máquina militar dos Estados Unidos em um contexto que se encaminhava para o fim da Guerra Fria. E na equipe econômica, quando a gente olha sobre o prisma da equipe econômica do governo do Reagan, a maior parte das políticas econômicas implementadas durante seu governo foram políticas que saem de um think tank conservador dos Estados Unidos, da Heritage Foundation. Muitos dos membros de think tanks conservadores, e ao mesmo tempo que buscam promover o livre mercado também, e veja mais uma vez esse elo, né? Think tanks conservadores dos Estados Unidos que promovem o livre mercado, a relação neoliberalismo e conservadorismo. Muitos desses think tanks proveram quadros técnicos, indivíduos vinculados a institutos que atuaram na equipe em diversos cargos e funções dentro do governo Reagan. Então, é muito interessante. Por isso que essa pergunta na qual você acaba me fazendo, ela é muito importante, porque a gente consegue estabelecer um marco histórico da relação de todo esse movimento neoliberal e aí sim, posteriormente, de que forma isso acaba se refletindo no âmbito político. Eu me remeti agora ao meu período que eu vivi em Londres, né? Eu fui para lá em 77 fazer meu doutorado, acabei ficando até mais tempo depois. Então, assisti a Thatcher chegar ao poder, né? Cheguei em Londres com uma greve geral de lixeiros lá, que estava empesteado a cidade, sabe? Pedia tanto, ainda bem que foi durante o inverno, né? Então não foi tão trágico, né? Sim. Mas a Thatcher, né, apesar de ser supostamente, vamos chamar de democracia, né, ocidental, ela usou de força, né, para impor aquela virada neoliberal, porque como é que se diz? Seria o equivalente que seria a Câmara de Vereadores, né? Lá eles chamam de conselhos, né? Sim. Então, por exemplo, em Londres tem o GLC, que é o Grande Conselho Local, Great London Council. Grande Conselho de Londres, né? E também, se não me engano, talvez o de Manchester, não me lembro, alguns ali eram controlados pelo Partido Trabalhista, né? E com uma política de esquerda bem mais radical do que atualmente, né? Sim. Favorável a diminuir o preço do transporte público, uma série de coisas. O que a Thatcher fez? Extinguiu os conselhos. É como chegar aqui, Bolsonaro chegar, não existe mais a Câmara de Vereadores de São Paulo, do Rio de Janeiro. Para mim, isso é ditadura. Sim. Sabe? E, coincidentemente, né? Não me lembro que ano foi aí que eu voltei de férias, né? Foi o ano que eu estava lá e a Thatcher morreu, né? Então, lá sentado lá onde eu estava, né, em Londres, eu vi passar aquele cortejo fúnebre da Thatcher, né? Sim. E a relação, uma lembrança que veio aí, né? Tanto que no final do período do regime militar no Chile, é em Londres, né, que o Pinochet vai. Ele tinha uma relação muito próxima com a Thatcher. Eles trocavam cartas, Rubens, eles trocavam cartas e muitas vezes tratando sobre políticas, sobre exemplos de políticas implementadas. Tá, mas então, né, a partir da fundação da Atlas Network, essa doutrina neoliberal começou a se difundir muito mais, né, pelo mundo através desses think tanks associados, né? E no Brasil, a Atlas ajudou a fundar o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, né, pelo empresário Donald Stewart Jr., né? E aí eu pergunto a você, como é que foi essa fase inicial da implementação do neoliberalismo aqui no Brasil, você abrangendo até o período do Fernando Henrique Cardoso, inclusive, tá? Que foi
naquele momento, foi o auge, né, do neoliberalismo aqui, com as privatizações e tudo isso. Né? Sim, quando a gente olha para o contexto, a forma como se dá a consolidação e a criação do primeiro Instituto Liberal, como você comentou, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, todo esse processo que se desenvolve no Brasil guarda algumas relações e proximidades, similaridades com a forma como se deu isso anteriormente. Eu acho que um momento muito importante da gente falar sobre, ele acaba coincidindo ali, ainda durante o regime militar, que é na década de 70, no governo Geisel. Aquele é um momento no qual você tem um rompimento por parte de inúmeros empresários com a política econômica do regime militar. Muitos dos mesmos empresários que apoiaram o golpe em 1964. Mas, a partir de uma crítica em relação às políticas, em relação ao estatismo vinculado à política econômica do gás, eles acabam rompendo com o regime. E é nesse contexto, inclusive, eles formulam um documento no ano de 78 chamado Documento Político contra a Estatização. E por que esse documento é importante, Rubem? Porque a partir desse documento, a democracia volta para o vocabulário do empresariado nacional. Inclusive, eu trago aqui um trecho desse documento e o nome de alguns empresários que assinaram esse documento na época. Um exemplo é o Jorge Gerdau e Johann Peter, do Grupo Gerdau, que tem uma atuação mais direta com os institutos liberais do Rio Grande do Sul. O Antônio Hermílio de Moraes, vinculado à empresa Votorantim, e o José Mindlin, vinculado à Fiesp. E no documento consta o seguinte trecho. Estamos convencidos de que o sistema de livre iniciativa no Brasil e a economia de mercado são viáveis e podem ser duradouros. Se formos capazes de construir instituições que protejam os direitos dos cidadãos e garantam a liberdade. Então, como eu comentei, nesse contexto de rompimento com a política econômica implementada pelo regime, a democracia volta a fazer parte do vocabulário por parte desses mesmos empresários. E aí é dentro dessa conjuntura ali, mais especificamente década de 70, início dos anos 80, que o Hayek e o Anthony Fisher, fundador da Atlas, são convidados para vir para o Brasil palestrar. E curiosidade, o Brasil foi a nação fora da Europa mais visitada pelo Frederick Hayek. Só que agora, e esse convite foi realizado, é importante comentar as pessoas vinculadas a esse processo, foi um convite realizado pela revista Visão do empresário Henry McSaud. O Henry McSaud, ele foi membro da Sociedade Monte Pelerin, e é lá na Sociedade Monte Pelerin que ele constrói uma relação de amizade com Hayek. E ele faz esse convite para eles visitarem o Brasil e palestrar, conversarem com empresários, conversarem com intelectuais. E aí alguns empresários que participavam desses movimentos, dessas palestras. É o exemplo do Nahum Manela, Donald Stewart, que posteriormente, como você muito bem comentou, funda o Instituto Liberal do Rio de Janeiro. E aí alguns exemplos de intelectuais, como Odir Francisco Leme, um dos fundadores do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, colega de Paulo Guedes na Universidade de Chicago, José Stel, que foi o principal tradutor brasileiro das obras do Hayek. Quando se dá a criação, lá na década de 50, do think tank criado pelo Fisher no Reino Unido, é o Hayek que aconselha o Fisher a criar esse think tank. O Fisher procura o Hayek e fala, eu pretendo implementar aquilo que eu acredito na política, eu quero participar da política. E o Hayek aconselha ele dizendo, crie um instituto, crie um centro, aproxime os intelectuais, convença o público, convença a opinião pública. É a partir disso que você vai conseguir levar as ideias neoliberais, aquilo que você acredita no âmbito político. Só que agora no Brasil, quem assume essa posição de principal interlocutor não é mais o Hayek, é o Fischer. E ele acaba aconselhando os empresários brasileiros da mesma forma. Criem um instituto liberal. E após algumas tentativas falhas de tentativa desse Instituto Liberal, que seria o primeiro Instituto Liberal parceiro da Atlas Network já na década de 80, inclusive isso era conversado em reuniões da Atlas Network, sobre essas tentativas falhas. É criado em 83 o Instituto Liberal do Rio de Janeiro por esse indivíduo, o Donald Stewart. Ele é um canadense, naturalizado brasileiro. Ele possui inúmeros vínculos dentro do movimento neoliberal, pensado de forma geral. Ele frequentava as reuniões da Sociedade Monte Pelerin. Ele frequentava o Institute of Economic Affairs do Fisher, no Reino Unido. E ele, inclusive, participava dos eventos desenvolvidos pela Atlas Network. Ele tinha uma série de conexões transnacionais. Então, em 83, é criado esse instituto. E na mesma década, na metade da década de 80, em 86, mais especificamente, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, Rubem, ele inicia um processo de descentralização, ou seja, abrir filiais em outros estados brasileiros. É o caso de Brasília, Paraná,
Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul fundado pela figura do Winston Link, e que atualmente tem o nome de Instituto Liberdade. Mas, coincidentemente, após esse período de explosão, de ampliação desses institutos liberais, se tem um declínio desses institutos, um declínio das suas atividades, inclusive o fechamento de muitas das suas filiais ali na final da década de 80 e início dos anos 90. E por dois motivos especiais, dois motivos específicos. Um primeiro deles é a morte de Donald Stewart na década de 90. Como eu havia comentado, ele é uma figura extremamente influente dentro desse movimento, em termos de canalizar recursos para os institutos liberais. Então, a morte dele acaba atingindo diretamente a transmissão, o network junto ao empresariado, e não apenas com o empresariado nacional, não apenas com as fontes de recursos nacionais, mas com toda essa rede de institutos que ele tinha vínculo para além do Brasil. E um outro motivo é, finalmente, a implementação das políticas neoliberais enquanto projeto político no Brasil. É a vitória do Collor. É a implementação de políticas neoliberais no governo do Fernando Henrique. Mas por que, então, o declínio e o fechamento dos institutos liberais quando a gente tem a vitória do projeto neoliberal no âmbito político? Porque, literalmente, nesse contexto, os empresários, os principais financiadores dos institutos liberais, entenderam que a batalha estava ganha, que haviam vencido a batalha. Inclusive, um dos membros do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que foi assessor do Bolsonaro, o Bernardo Santoro, em uma entrevista concedida para a pesquisadora Camila Rocha, ele fala um pouco sobre isso, ele destaca. Mais ou menos, quando o Fernando Henrique ganhou, o que aconteceu? Os empresários do Brasil falaram, se até um presidente de esquerda está fazendo liberalismo, nós ganhamos o debate político. Se um presidente de esquerda está promovendo privatização, desregulamentando, desburocratizando, abrindo fronteiras, ganhamos o debate político. Era essa a sensação que se tinha. Mas isso logo é revertido a partir de uma contraofensiva neoliberal, a virada, final da década de 90 e início dos anos 2000. E aí eu só queria terminar essa minha resposta, essa minha fala nesse momento, antes da gente entrar num outro momento, para além desse contexto, citando um exemplo, e um exemplo que é muito interessante. Uma das iniciativas implementadas pelo Instituto Liberal na década de 90 foi denominada de Série Notas. Explicar um pouco o que era a Série Notas. Série Notas era uma iniciativa que fazia parte de um programa maior. Um programa denominado Programa de Assessoria Legislativa para a América Latina, que contava com recursos da Atlas Network e de dois organismos que são muito importantes, Rubem. Um deles é o National Endowment for Democracy, o NED, que foi criado no contexto do governo Reagan, com o objetivo de promover a democracia para além dos Estados Unidos. E o outro organismo vinculado ao NED, criado no mesmo contexto, é o Center for International Private Enterprise, cujo objetivo é promover o livre mercado para além dos Estados Unidos, e é um dos principais pontos de contato do dinheiro que sai dos Estados Unidos, aprovado no Congresso dos Estados Unidos, e muitas vezes acaba chegando a instituições que não, coincidentemente, são parceiras da Atlas Network. E aí eu trago um trecho aqui que foi publicado no site do CIP no ano de 96, que foi escrito pelo Odir Francisco Leme, vinculado ao Instituto Liberal, e ele fala um pouco desse projeto. Um projeto que é importante comentar, foi pensado, foi uma sugestão do fundador da Atlas, o Fischer, em uma reunião em 87 na cidade de Londres. E aí o Odir Francisco Leme fala um pouco o que era essa iniciativa, ele destaca. Analisa propostas legislativas antes do Congresso Brasileiro. Cerca de 5.000 cópias são distribuídas a membros do Congresso, funcionários do governo, acadêmicos, jornalistas e líderes empresariais. Esse é basicamente um próximo capítulo da minha agenda de pesquisa. É tentar compreender os reflexos dessas proposições, dessas propostas, no que a gente tem hoje em dia em termos de legislações. Então, eu acho que é um exemplo assim, muito emblemático sobre a forma como se dá essa relação entre a Atlas, os institutos liberais do Brasil, e dentro de uma estratégia maior, uma estratégia relacionada aos Estados Unidos e a sua atuação em relação à América Latina. Se eu não estou enganado, já teve um presidente da NED que veio, uma mulher, né, que veio da Atlas, é isso mesmo? Uhum. Esqueci o nome dela. Alguma coisa. Salvo engano, acho que é Judith Shelton o nome dela. Isso, né? Ela era da Atlas, não sei que função. Agora voltou aí, tem um instituto dela próprio. Uhum. Mas durante um período ela exerceu a presidência da NED, né? Interessante, eu não sabia sobre esse instituto dela. Mas inclusive, quando ela chega no NED,
isso é comemorado pela Atlas Network. O Alejandro Schaffen, ele foi presidente da Atlas, ele é um argentino, radicado estadunidense, foi presidente da Atlas, e quando ela é escolhida durante o governo Trump para assumir esse posto no NED, ele comemora, ele fala, agora a gente tem pessoas nossas representadas lá no NED. Então, vê o quanto é interessante essa relação, Rubem. Eu até procurei, eu vi o nome do novo presidente, procurei no Google, né? Mas não encontrei nenhuma relação direta do nome dele com a Atlas. Achei que a Atlas não ia largar o osso, né? Você me pareceu que esse outro não... Então, não é que seja flor que se cheire, né? Mas não está ligado diretamente a Atlas, né? Sim. Mas aí, aqui voltando ao Brasil, né, que é o que interessa, né, nesse momento da nossa conversa, né, veio, então, o governo Lula, né, e com a aplicação de políticas públicas, né, que voltadas para um estado de bem-estar social. E também o primeiro governo da presidente Dilma, né? E aí a reação dos institutos, né, que já haviam fechado vários, né, foi de reabrir, né, não sei, e novos, inclusive, né, não ligados à Atlas, né? Tem muitos institutos no Brasil neoliberais que não têm uma vinculação direta não são parceiros diretos da Atlas, podem até receber apoio, mas não são considerados dentro desses 12, né, parceiros, né? Aí, nesse caso, né, o que você poderia dizer sobre esses 12, não, 16? 16, uhum. 16, né, perdão. Né? O que você poderia falar sobre esses 16 institutos liberais que são atualmente associados à Atlas, né? Se você tiver também alguma informação sobre outros que não sejam ligados à Atlas, se dispuser de alguma informação e puder falar também, né, apresentar. Sim. Se puder, aproveitando, Rubem, em primeiro lugar, é uma pergunta muito importante, assim, a gente conseguir situar, mapear o que representa esses institutos liberais. Inclusive, se puder subir uma apresentação que eu preparei para minha fala, onde consta algumas informações... Vou fazer também, e aproveitar, desculpe, vou botar essa incluir, e se você puder também, né, emendar a pergunta na questão falar sobre o Fórum da Liberdade, não é isso? Perfeito. Que é esse evento que ocorre anualmente, acredito, já há vários anos. Há muito tempo, exato. Com certeza. Tá certo. Então, eu acho que foi, eu acho que eu consigo já mexer aqui na minha apresentação. Tá Quando a gente olha para... Esse é um ponto-chave, né, Rubem? Esse ponto de virada, assim, essa contraofensiva neoliberal. Só para ter ideia, antes da chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo, eram apenas 3 institutos parceiros da Atlas no Brasil. Após o período do Partido Trabalhador no governo, eram 10, e atualmente são 16, como você comentou, e espalhados em 7 estados brasileiros. E aí, aqui, como vocês podem observar a partir dessa imagem, a gente tem os exemplos, então. São institutos que se encontram em estados como Rio Grande do Sul, é o caso do Instituto Liberdade, o Instituto de Estudos Empresariais, o Instituto Atlantis. Em Minas Gerais, exemplo do Instituto de Formação de Líderes. Também tem institutos vinculados que se encontram em São Paulo, no Rio de Janeiro. Um dos principais exemplos de instituto que se encontra no Rio de Janeiro é o Instituto Milênio, no qual o Paulo Guedes consta como um de seus fundadores. Em Espírito Santo, a gente tem o Líderes pela Manhã. A gente tem outros exemplos ali. O mais recente criado, Rubem, foi em Curitiba, o Livres para Escolher, com uma relação muito mais direta com a pauta da educação. E aí é importante sempre a gente olhar, em primeiro lugar, entender quais são as formas de atuação desses institutos e a relação direta com a Atlas. No ano de 2020, eu tive acesso a esse dado, que foi a Atlas destinou um total de 190 mil dólares para esses institutos parceiros, distribuídos a partir desses projetos, dessas áreas, desses programas. Mas tomar sempre... e aí eu queria até comentar, Rubem, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente olha para esses institutos liberais, para não tratar eles enquanto homogêneos. Na verdade, esses institutos, eles acabam, por mais que eles tenham relações muito próximas, algum deles, eles acabam divergindo em termos de escopo de atuação. Alguns desses institutos vão apresentar uma proximidade maior, outros vão ter um alcance maior na política, na academia, ou até mesmo em veículos tradicionais de notícia. E alguns institutos têm uma atuação mais no âmbito nacional e outros uma
atuação mais localizada, mais regional. Em termos daqueles institutos com atuação mais focalizada no âmbito empresarial, é um dos principais exemplos o caso do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul. Ele vai influenciar a criação dos institutos de formação de líderes, ele funcionou como um modelo, um exemplo daquilo que esses institutos se tornariam. O Instituto Líderes do Amanhã também do Espírito Santo acabou tendo grande influência do Instituto de Estudos Empresariais. E aí vão ter institutos mais relacionados com o meio acadêmico, a circulação de ideias a partir da publicação de artigos em veículos tradicionais de notícia. E aí alguns principais exemplos é o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Instituto Milênio e o Instituto Mises Brasil. Inclusive, eles vão ter ali as suas categorias de indivíduos enquanto especialistas, convidados, articulistas. Muitas vezes esses institutos são publicados no Instituto Liberal, no qual eles fazem parte, as pessoas vinculadas ao Instituto, e posteriormente republicado em veículos de notícia. Ou o contrário, publicado em um veículo de notícia e depois republicado em diversos institutos que fazem parte da rede Atlas no Brasil. Vão ter aqueles institutos vinculados a uma ideia, a bandeira, eles levantam essa bandeira de representarem a nova política. Então, muito relacionados àqueles institutos com uma atuação muito expressiva no contexto de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, naquele contexto do golpe. É o caso dos Estudantes pela Liberdade, que tem uma relação muito próxima com o Movimento Brasil Livre, e é o caso do Livres. O Livres ele tem uma relação direta com o Partido Novo. Inclusive, durante muito tempo, eu não me recordo se ele ainda mantém essa categoria de pessoas lá dentro do seu instituto, que é a Bancada da Liberdade. A Bancada da Liberdade são todas as pessoas vinculadas ao Livre que exercem algum cargo, enquanto deputado estadual, deputado federal, enfim. Aqueles institutos também vão ter aqueles institutos mais relacionados com o âmbito educacional, como eu havia comentado, o Livres para Escolher é um exemplo. Instituto com atuação mais regional, os institutos de formação de líderes, o Instituto Liberal de São Paulo, e institutos com atuação no âmbito nacional. E um dos principais exemplos de um instituto com atuação no âmbito nacional é o Estudantes pela Liberdade. Porque o Estudantes pela Liberdade, Rubem, ele vai contar com coordenadores nacionais, regionais, municipais, inclusive vai contar com muitos dos seus membros atuando lá no Students for Liberty dos Estados Unidos. E um exemplo dessa pessoa que atua no Students for Liberty é o próprio Winston Link, que faz parte enquanto mentor. Então, é muito importante a gente tentar situar esses institutos liberais. Em termos de mecanismos de atuação, alguns institutos iniciam ali, principalmente os que iniciaram na década de 80, atuam muito através da tradução de livros, de clássicos do pensamento liberal, organização de colóquios, seminários. Como eu havia comentado, aqueles com uma atuação mais direta em relação à mídia. Vão ter institutos com projetos mais vinculados e relacionados à universidade, ao público jovem. E esse é um ponto em comum. E aí eu cito alguns exemplos, né? O Instituto Milênio do Rio de Janeiro, que ele tem o projeto denominado E1000 na Sala de Aula. Eles vão nas universidades, organizam palestras, colóquios, e a partir disso, convidam muitos estudantes universitários a fazerem parte do Instituto Milênio, a fazerem parte dentro dessa rede neoliberal. Outro exemplo é uma iniciativa que o Instituto Liberal de São Paulo, ele criou, que consiste na publicação de histórias em quadrinhos acerca de autores liberais. Então, esses são dois exemplos assim bastante interessantes, Rubem, para a gente entender o crescimento, a crescente influência desses institutos, dessas organizações em termos do público mais jovem, das universidades. O Estudantes pela Liberdade, por exemplo, ele tem uma relação muito direta com diretórios acadêmicos. E aí, algo que me chamou a atenção um tempo atrás, eu li um texto, salvo engano, foi publicado a primeira vez no próprio site dos Estudantes pela Liberdade, que ensinava como os alunos deveriam se comportar diante de um professor de esquerda em sua universidade. Como eles deveriam agir. Então, ver a que ponto chega aquilo que é circulado, aquilo que é escrito no âmbito desses institutos. E esse é um exemplo bem interessante. E aí eu queria trazer aqui, Rubem, que eu acho muito, muito interessante, é uma analogia que o Hélio Beltrão faz. O Hélio Beltrão, para quem não conhece, ele é fundador do Instituto Mises Brasil. E ele, em diversos momentos, em diversas palestras, em eventos do próprio Instituto Mises, ele faz uma analogia com
a luta pela liberdade no Brasil com um time de futebol. E aí ele destaca, na visão dele, a partir dessa analogia, os goleiros seriam os percussores do pensamento neoliberal. Mises, Hayek e Friedman, citados por ele. A defesa representa a academia, professores, acadêmicos, centros de pesquisa. O meio de campo é apontado como o espaço da cultura, responsável por formar a opinião pública, intelectuais, jornalistas, a mídia. Já os políticos são os atacantes, que precisam do restante do time funcionando. E, por fim, o papel desempenhado pelos think tanks apontados por Beltrão é enquanto treinadores desse time. Por que eu trago essa analogia? Porque isso representa muito bem a forma como essas pessoas vinculadas aos institutos liberais, eles pensam aquilo que eles defendem enquanto a luta pela liberdade. E, ao mesmo tempo, enquanto eles se autodenominam enquanto campeões da liberdade. É assim que eles enxergam o campo de disputa. E é importante, eu acho que esse é um momento, e essa pergunta, ela abre essa possibilidade, Rubem. Essa pesquisa, essa minha agenda de pesquisa, ela se inicia desde o ano de 2017, junto com os trabalhos, uma ideia que surge a partir da professora Camila Feix Vidal, que é minha orientadora, e também da pesquisadora Jade Lopes. E lá, desde o ano de 2017, a gente se propôs a mapear esses institutos, as pessoas vinculadas a esses institutos. A gente mapeou um total, e aqui esse gráfico, essa imagem representa um pouco isso, a gente mapeou um total de 781 indivíduos vinculados a esses institutos liberais. E a partir desse mapeamento, o que a gente pode perceber foi as seguintes informações. A maior parte das pessoas em termos de formação acadêmica são economistas, pessoas formadas em direito e administração. Metade delas, 50%, estudaram em universidades estrangeiras, sendo que dessas, 71% em universidades dos Estados Unidos. Em termos de atuação profissional, esse gráfico representa um pouco sobre o perfil profissional dessas pessoas, dessas 781 pessoas analisadas desde 2017. A maior parte delas são empresários executivos, que acabam representando essa principal camada financiadora dos institutos. Seguido ali, porque eu entendo como uma camada intelectual, professores, economistas, mas também advogados, jornalistas, colunistas. E a partir dessa aliança entre o empresariado, a academia, a mídia e o âmbito jurídico, que a gente consegue evidenciar a materialização do neoliberalismo no Brasil. E, além disso, os institutos liberais acabam funcionando enquanto promotores de seus membros no âmbito político. E aí se tem inúmeros exemplos. Eu trago algum deles. É o caso do Antônio Claret Júnior, atualmente diretor-geral da Agência Reguladora de Água e Esgoto de Minas Gerais. E ele, inclusive, foi sondado para o lugar do Ricardo Salles enquanto ministro do Meio Ambiente. Outros exemplos é Ricardo Gomes, atual vice-prefeito da cidade de Porto Alegre, e Rodrigo Saraiva Marinho, que é diretor legislativo na Câmara dos Deputados, vinculado ao Partido Novo. Além disso, a maior parte desses indivíduos apresenta vínculos com o movimento liberal, diversos vínculos com redes liberais, outros institutos liberais, ou escolas de tradição liberal. E por fim, em termos de relação de gênero, esses institutos são compostos majoritariamente por homens. Um total de 87% são homens e apenas 13% são mulheres. Esse é o quadro. Esse é o quadro, é a representação desses institutos liberais em termos de perfil. Quem são as pessoas que fazem parte desse movimento? E quando a gente fala do movimento neoliberal, quando a gente fala desses institutos liberais, surge o Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é, sem sombra de dúvidas, um dos principais eventos da agenda liberal na América Latina. O Fórum da Liberdade, ele reúne uma série de nomes nacionais e internacionais vinculados ao movimento neoliberal. Ao mesmo tempo, ele funciona enquanto um veículo para a divulgação de certos candidatos, sendo sua maioria vinculados à ideologia neoliberal, tendo uma inflexão em 89, quando Lula e o Brizola participam do Fórum da Liberdade. E o Fórum da Liberdade é organizado desde 88 pelo Instituto de Estudos Empresariais, então já vai um bom tempo de organização. E ao longo dos últimos anos, a tendência é cada vez menos pluralista, ou seja, os convidados, os candidatos a presidente, por exemplo, nos últimos anos convidados, são, em sua maioria, vinculados à ideologia neoliberal. E o Fórum da Liberdade, então, ele tem esse papel, assim como outros eventos da agenda neoliberal, Rubem, que é aproximar, é o lugar onde se dá a construção de network, é onde as relações acontecem entre os indivíduos vinculados a essa rede. Não apenas em termos de âmbito nacional, mas pessoas para além do âmbito nacional, vinculadas a instituições internacionais. Você vai continuar com os gráficos ou retorna aqui a nossa
nosso modelo aqui de conversa? Pode fechar os gráficos, Rubem. Tá, ok. Mas eu ia te perguntar se você, não sei se vai precisar voltar agora com a minha pergunta, se você podia falar nomes de jornalistas que você lembre agora, que estão ligados diretamente a esse pensamento, a propagação desse pensamento neoliberal, com ligação com a Atlas, que eu acho até que é importante, quando a gente for ler o artigo de um deles, né, lembrar, esse fulano aí tá com o pé preso aí na Atlas, né? Você lembra assim, de alguns nomes? Além do Rodrigo Constantino, né? Isso aí é o concurso, né? Fora Sim. Ele, né? Quem que você diria? Sem sombra de dúvidas, Rubem. É muito difícil não se deparar com um texto escrito por alguma pessoa vinculada ao Instituto Liberal. Muitos deles participam desses institutos. Então, para além do Rodrigo Constantino, que tem uma relação com a Jovem Pan, a Gazeta do Povo e outros veículos de notícia, como você comentou, é um exemplo do Carlos Alberto Sardenberg. O Demetrio Magnoli, ele é formado em Geografia e quando o tema é política internacional, a maior parte das vezes ele é chamado para a CNN para comentar enquanto especialista em política internacional, vinculado ao Instituto Milênio, mas existem tantos outros exemplos. Guilherme Fiuza, os principais veículos de notícia, a gente vê publicações dele, uma figura vinculada à Jovem Pan, novamente, e a Jovem Pan, quando a gente fala de Jovem Pan, a gente já vê um elo, um braço de sustentação apoiadora do governo Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Mas a própria família Marinho. É o caso do João Roberto Marinho, por exemplo, filho do Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo, que consta na lista de especialistas do Instituto Milênio. E aí um outro exemplo bastante interessante é o caso do Leandro Narlock. Leandro Narlock aí já é uma figura bem conhecida, os livros dele, os artigos, publicado em diversos veículos de notícia. E aí um fato, né, ele trabalhava na CNN, inclusive naquela época ele foi demitido por um comentário homofóbico. E quem apoiou ele? Naquele contexto, Bolsonaro. O Bolsonaro saiu em defesa do Narlock. O Hélio Beltrão escreveu um texto apoiando o Narlock, falando que o que havia acontecido, a demissão do Narlock em relação à CNN, foi um caso de censura. Então, a relação entre eles é muito próxima. Mas outros exemplos, assim, de pessoas muito vinculadas ao campo da cultura, assim, no âmbito cultural, assim, pensando no Brasil como um todo. É o caso do Nelson Motta, por exemplo. O Nelson Motta, ele faz parte do Instituto Milênio. E é interessante, porque muitas vezes você vai ver algum nome de algum indivíduo, que tu olha a trajetória dele política, Rubem, a relação dele é muito mais próxima com o partido de esquerda. O Gabeira faz parte do Instituto Milênio. Alguém que tem uma história em relação ao regime militar de perseguição. Eu acho triste isso. Faz parte de um mesmo Instituto Liberal que muitas pessoas legitimam e levantam a retórica de que o golpe não foi tudo isso. Então, e é muito importante a gente olhar para o nome dessas pessoas, assim, fora o nome de tantas outras pessoas que aí são figuras carimbadas no âmbito político. O Adolfo Salcida, vinculado à equipe econômica do Paulo Guedes, Marcel Van Hatten, o próprio Paulo Guedes, a Paula Guedes, filha do Paulo Guedes, faz parte do Instituto Milênio, consta enquanto, não lembro se na lista de convidados ou especialistas. Paulo Ebel é outro exemplo, enfim, a lista de exemplos aqui a gente pode ficar até amanhã falando eles. Tá certo. Bom, já que você adiantou um pouco o que eu ia perguntar, eu ia pedir para você comentar sobre a formação do MBL, como é que ela se deu, porque me parece que é um exemplo bom, né, de como a Atlas, através das suas, vamos dizer, subsidiárias, né, parceiros, né, como é que ela investe na formação, né, no treinamento, na formação, né, e de seus novos quadros. Né? E o MBL me parece um caso típico, né? Essa pergunta é muito importante, Rubem, porque o Movimento Brasil Livre, ele não é um instituto parceiro da Atlas Network, mas ele tem uma relação direta com Estudantes pela Liberdade. Para quem não conhece muito em relação ao Movimento Brasil Livre, ele é criado naquele contexto de crescimento exponencial dos institutos parceiros da Atlas. É o contexto do governo do Partido dos Trabalhadores. E é criado durante o governo da Dilma e teve uma atuação direta em defesa do impeachment, das mobilizações que acabaram desencadeando posteriormente no golpe da ex-presidenta Dilma Rousseff.
Eles souberam muito bem canalizar a raiva da população em relação à esquerda e focalizar isso de uma forma geral em relação ao Partido dos Trabalhadores. Canalizar a raiva da população para aquelas mobilizações. E aí essa relação entre Movimento Brasil Livre e Estudantes pela Liberdade, né? O Movimento Brasil Livre, ele não... As pessoas vinculadas ao Estudantes pela Liberdade, eles não tinham a possibilidade de atuar para finalidades políticas, caso das mobilizações. Porque eles dependem de financiamento dos Estados Unidos, por exemplo, e a legislação interna dos Estados Unidos, ela restringe, ela proíbe o direcionamento de recursos para finalidades políticas. E é nesse contexto que o Movimento Brasil Livre ele vai ser cunhado enquanto uma marca pelos membros e fundadores dos Estudantes pela Liberdade. Inclusive, em uma entrevista, Juliano Torres, fundador dos Estudantes pela Liberdade, um dos fundadores do Movimento Livre, ele fala um pouco sobre isso. Ele destaca: quando teve os protestos de 2013 pelo Passe Livre, vários membros dos Estudantes pela Liberdade queriam participar. Só que, como a gente recebe recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então, a gente falou, os membros do EPL, dos Estudantes pela Liberdade, podem participar como pessoas físicas, mas não como organização para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca. Não era uma organização, era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil Livre. E é muito importante comentar, Rubem, essa relação entre o Movimento Brasil Livre e a Atlas Network. Porque muitos dos fundadores do Movimento Brasil Livre, eles foram bolsistas da Atlas Network. Eles prestaram, inclusive, cursos de liderança no âmbito da Atlas. E aí alguns exemplos. Fábio Osterman, atualmente deputado. Kim Kataguiri. O próprio Juliano Torres tem uma relação direta em relação à Atlas Network. Inclusive, num texto publicado no site da Atlas lá no ano de 2016, então vê o contexto em que esse texto foi publicado, Rubem, a Atlas destaca: vários parceiros independentes da Atlas Network no Brasil estão fazendo um trabalho pesado de reformar o clima intelectual e o debate sobre políticas. Juntos, eles estão espalhando as ideias da liberdade, de maneiras novas e inovadoras, propondo soluções práticas e politicamente possíveis para as crises atuais. Basicamente, ele se refere aqueles indivíduos que se apresentaram naquele contexto como combatentes da liberdade, a maior parte deles vinculados, então, ao Movimento Brasil Livre e também com relação aos Estudantes pela Liberdade. Esse é o movimento a articulação das pessoas vinculadas ao Movimento Brasil Livre. E aí as incoerências, né, Rubem? Esses mesmos indivíduos, a exemplo do Kim Kataguiri, ele apoiou o Bolsonaro. Ele apoiou a eleição, a candidatura do Bolsonaro. E atualmente ele se apresenta enquanto um dos principais críticos do governo Bolsonaro. E isso se repete na maior parte dos casos em relação a muitas das pessoas vinculadas a esses institutos liberais. Lá no contexto que antecede a vitória do Bolsonaro, surgia texto nos institutos liberais que buscavam justificar o Bolsonaro enquanto um liberal. Elencavam inúmeras justificativas para afirmar que ele era um liberal. Hoje, o que tem em relação, inclusive, há pouco tempo atrás eu estava lendo um texto, que era o oposto. Era desconstruir a ideia de um Bolsonaro enquanto liberal, mas quanto um nacionalista típico do que a gente já teria presenciado no Brasil. E eu acho que esse é um contraste, assim, dessas pessoas, desses movimentos que apoiaram diretamente aquele projeto ultraconservador e ultraliberal, essa aliança construída naquele contexto, que não é nenhuma novidade quando a gente olha o Brasil, porque mesmo lá no contexto do golpe de 64, muitos indivíduos que levantavam a bandeira da defesa do livre mercado, o ideário para o mercado, apoiaram o golpe militar. Então, eu acho que são alguns, tomando muito cuidado com as diferenças em termos de contexto, são algumas similaridades, algumas proximidades que existem. Então, é importante, sim, a gente falar do Movimento Brasil Livre e falar do papel, não esquecer, não cair no esquecimento do papel que eles desempenharam para o golpe em relação à presidenta Dilma Rousseff, e a forma como eles se posicionam atualmente. Agora, eu acho que foi, na sua dissertação de mestrado, tenho a impressão que foi lá que eu li alguma coisa sobre que alguém lá nos Estados Unidos, não sei, não estou lembrando exatamente o contexto, que a pessoa falou que o que é feito pela Atlas agora era feito pela CIA antes. Uhum. Isso está no seu trabalho que está isso, esse comentário? Uhum. Na verdade, não é
exatamente, não é em relação a Atlas, Rubem, em relação ao NED. Ao NED, Ao NED, tá. exato. Tá certo. Porque tem essa, quando a gente olha o NED e a CIA, a gente percebe um contraste, assim, né? Era uma atuação mais direta, uma intervenção mais direta para os Estados Unidos, e o NED representa um esforço muito mais, que a gente entende quanto uma terceirização, né? No qual o Atlas acaba se inserindo, ou seja, é o Porque pensamento... se o NED, o dinheiro do NED vai para a Atlas, não vai? Sim. Então, de certo modo, é um braço, né? Uhum. Sem sombra de E dúvidas. então as pessoas daqui estão recebendo dinheiro, o apoio, né? Uma outra forma de apoio, numa situação que anteriormente seria financiado pela CIA. Sim. E resumindo. Esse é um contraste muito importante da gente perceber, né, Rubem? Eu estudo, a minha agenda de pesquisa é sobre a política dos Estados Unidos em relação à América Latina, os processos de ingerência. E muitos autores, eles levantam o argumento de que pós-Guerra Fria, pós-11 de setembro, a intervenção dos Estados Unidos findou, cessou, não existe mais em relação à América Latina. E não é que tenha finalizado, não é que tenha terminado. É que quando a gente não enxerga a atuação direta do Estado ou o braço militar dos Estados Unidos, a gente acaba tomando isso enquanto dado. O que a gente percebe é uma transição, né? É o dinheiro passando por diversas camadas, saindo dos Estados Unidos, passando pelo NED, saindo dos Estados Unidos, passando pela USAID, passando pelo NED, pelo CIP, e desencadeando muitas vezes de organizações, a exemplo dos institutos parceiros da Atlas da América Latina. São outras formas, outras ferramentas, mas a ingerência ainda é a mesma. Tá certo. Você falou aí no Instituto Estudantes para a Liberdade, né? Isso me lembrou que em 2020, aqui no Brasil, ele passou a abrigar uma organização chamada SESCO, que é o Centro de Escolha do Consumidor, que nos Estados Unidos corresponde ao CCC, Center of Consumer Choice, que é abrigado pelos Students of Liberty, né? E qual é a função dele? Né? É desregulamentar, né? Setores da economia. No caso, estão envolvidos com o setor do tabaco, alimentos. Inclusive, fizeram uma campanha antes da Covid, eles estavam fazendo campanha para tirar fundos da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Não havia nem essa polêmica em relação à atuação da OMS, né, no caso da Covid. Era realmente a questão que a OMS se posicionava contra a questão do tabaco, né, a difusão do tabaco. Né? Então, o Estudantes para a Liberdade acaba sendo um guarda-chuva dessas entidades, né, contrárias à regulamentação, quer dizer, que seria uma regulamentação benéfica ao consumidor, né? Eles se colocam como centro de escolha ao consumidor. Muito do que é mobilizado em termos de discurso nos think tanks, inclusive, muitas vezes é promovido negacionismo climático. Tem muitos estudos que mostram essa relação entre think tanks, conservadores, promotores do livre mercado e negacionismo climático. E a Atlas ajuda diretamente para o lobby daqueles que financiam a Atlas Network. Como você muito bem comentou, né? A gente fala da indústria do tabaco, a indústria petrolífera, e quando a gente fala de negacionismo climático, está relacionado ao dinheiro que vem disso, grandes farmacêuticas, então é sempre importante não perder de vista quem está financiando, de onde vem esses recursos, e aí a gente consegue entender quais são os interesses mobilizados na atuação da Atlas e de seus institutos parceiros, a exemplo dos Estudantes pela Liberdade. Essa questão do tabaco, eu não me lembro agora exatamente os dados, mas eu verifiquei que pesquisadores do UFRJ estavam sendo bancados pelo lobby do tabaco. Tá? Eu não sei, não estou lembrado agora em que contexto que era, né? Se teve a ver com a Atlas ou não, porque isso já tem um certo tempo. Né? Acho que não posso precisar agora. Né? Mas é uma prática comum, assim, em relação a Atlas, eu tenho alguns exemplos para te dar, por exemplo, envolvendo a indústria do tabaco. Mas quando entra na academia, né, eu acho que é perigoso, né? Porque ali a gente espera, né, um purismo, né? O certo é quando faz a pesquisa dizer de quem é, de onde vem a verba, né? Para mostrar que... E mesmo que se receber, tem que dizer, olha, recebi. Né? Agora, publicar, né, em defesa de tabaco ou do que for, né, sem mencionar que recebeu a verba, né, é altamente antiético. Exato, e totalmente problemático, assim, né? Porque, como tu falou, quando a gente fala desses estudos sendo promovidos a partir da academia, por si só tem um caráter científico em relação a isso.
E isso ressoa em relação à política. Então, é tomar muito cuidado em relação a isso, sempre prestar atenção de onde vem os recursos e o que está sendo defendido. Luan, eu gostaria de encaminhar agora uma pergunta do historiador, feita pelo historiador e ativista político Paulo César Ribeiro, que ele dirigiu a você. O Paulo é responsável pelo programa Resistir Sempre, no canal da TV Resistência Contemporânea. Boa noite, Luan. Eu quero fazer uma pergunta a você para os nossos telespectadores compreenderem um pouco melhor, concretamente, quais são as características desses últimos governos que o Brasil teve, né? Ou está tendo. O governo do Temer e o governo do Jair Messias Bolsonaro. Como é que a gente poderia ver aí neoliberalismo, ultraliberalismo ou aquilo que alguns chamam de anarcocapitalismo? Como é que é a presença do Estado e como é que é o laissez-faire, o deixar mesmo por conta do mercado, né, a atuação dos agentes econômicos em prejuízo da maioria da população? Muito importante a pergunta, Paulo César. É fundamental a gente olhar para o neoliberalismo, enfim, ultraliberalismo, anarcocapitalismo, enfim, as suas relações e a influência em termos de política econômica no Brasil. Quando a gente olha para o governo Temer, aquele contexto representou um contexto de transição, preparou a base de muitas reformas econômicas que hoje em dia o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, principalmente, então, buscam avançar. Reforma administrativa, reforma tributária, muitas dessas reformas já vinham sendo alertadas e formuladas e defendidas no âmbito dos institutos liberais. Inclusive, muitas pessoas vinculadas aos institutos destinam muito dos créditos para a figura do Temer. E fazem isso, inclusive, como uma forma de romper agora com a figura do Bolsonaro, esse mesmo candidato que eles apoiaram lá nas últimas eleições presidenciais. Já o governo Bolsonaro, a representação do governo Bolsonaro é um momento no qual se tem a ascensão de pessoas vinculadas a esses institutos liberais no seu governo, principalmente na equipe econômica. E para falar disso, então, só para ter uma ideia, assim, quando a gente olha para um dos ministros da educação durante o governo Bolsonaro, foi o Ricardo Vélez. Ricardo Vélez, ele é um dos membros do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele é fundador do movimento E Direita Brasil, uma das organizações que apoiou lá o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E ele foi ministro do Meio Ambiente. E quando a gente olha para o Ministério da Economia, é a figura do Paulo Guedes, um dos fundadores do Instituto Milênio. E aí, quem apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, e é muito importante comentar isso, foi o empresário Winston Ling. O Winston Ling, ele foi colega do Paulo Guedes na Universidade de Chicago, e até pedi para o Rubens se puder subir a minha apresentação, que aí eu vou mostrar alguns dados em relação a isso. A sua imagem congelou em alguns minutinhos, em alguns segundos, mas descongelou rápido. Não aconteceu algumas vezes, tá? Mas está perfeito. Tá. Perfeito. Ok. Então, quando a gente olha para a relação que se constrói ali entre Bolsonaro e Paulo Guedes, o Winston Ling foi fundamental. É ele que apresenta o Paulo Guedes para o Bolsonaro, ele que faz essa ponte. Inclusive, em uma entrevista, o Winston Ling, ele comenta um pouco de que forma ele teceu, de que forma ele estabeleceu esse contato entre Paulo Guedes, entre o liberalismo de uma forma geral, inclusive, com a figura do Bolsonaro. E ele destaca em uma entrevista que eu vou ler aqui para vocês. Em 2018, essa entrevista. Quando eu encontrei pela primeira vez, em 2016, dei 2 livros sobre o liberalismo. A Lei, de Frederico Bastiat, e 6 lições de Landon Volmis. Eu vi a movimentação do Bolsonaro e senti que ele tinha a popularidade que tinha a chance de ser presidente. Sou do tipo que gosta de se aproximar das pessoas e evangelizar sobre o liberalismo. Eu acreditava que, se ele tivesse alguma chance de ser presidente, era hora de começar a pensar no programa econômico e organizar um grupo de conselheiros com empresários e economistas liberais. E esse é o caso do Paulo Guedes, essa aproximação do Paulo Guedes em relação ao Bolsonaro. A própria Atlas Network, lá no ano de 2019, no relatório do seu Centro Regional para a América Latina,
fala um pouco sobre essas movimentações, sobre a representação na perspectiva deles do Bolsonaro para o Brasil, destacando: Jair Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando uma fórmula populista clássica e com retórica feia que não conquista fãs entre a comunidade liberal clássica. Para seu crédito, no entanto, sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma da Previdência, desencadeando o crescimento econômico por meio da desregulamentação e privatizando a Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina. Esse conjunto de alianças, de proximidades entre pessoas vinculadas ao movimento liberal, caso, por exemplo, dessa relação entre o Paulo Guedes, essa proximidade que ele já tinha, o Paulo Guedes e o Winston Ling, é fundamental, então, para a gente entender os reflexos disso na composição da equipe de governo Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, na equipe econômica coordenada, dirigida sobre a figura do Paulo Guedes. O Winston Ling, essa figura que apresenta o Paulo Guedes ao Bolsonaro, nas últimas semanas, salvo engano, através do Twitter dele, ele acabou escrevendo a seguinte frase, que eu acho muito interessante de trazer aqui. Ele destaca: nós precisamos de mais desigualdade, não menos. Parafraseando uma frase, uma defesa do Mises, que o Mises escrevia: a desigualdade impulsionada pelo mercado é a fonte de progresso. São essas pessoas, esses especialistas vinculados aos institutos liberais, pessoas-chave para entender a consolidação dos institutos e do neoliberalismo no Brasil, que influenciam e acabam ressoando na composição do governo Bolsonaro. E aí eu listo aqui uma série de nomes, assim, a partir dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, foi possível perceber um total de 16 dirigentes dos institutos liberais que atuam ou já atuaram no governo Bolsonaro, destacando-se aqueles com vínculo com o Instituto Milênio, visto que o Paulo Guedes é um de seus fundadores, mas também pessoas vinculadas aos Estudantes pela Liberdade, sendo que o principal exemplo aqui, para além do Winston Ling, que também tem relação com Estudantes pela Liberdade, mas em termos de atuação no governo Bolsonaro, eu destaco o nome do Gianluca Lorenzon. É ele que posteriormente vai formular aquilo que se tornaria a MP, a Medida Provisória de Liberdade Econômica. E aí outros exemplos que são extremamente interessantes Salim Matar, ex-secretário de privatizações do governo Bolsonaro, vinculado ao Instituto Milênio, Instituto de Formação de Líderes de Minas Gerais. É o exemplo do Gianluca, como eu comentei anteriormente, e uma série de outros exemplos, Adolfo Salcida, dentro da equipe econômica do Paulo Guedes. E essa rede, ela acaba demonstrando as seguintes informações. Em azul, a gente tem o nome das pessoas vinculadas com a atuação na equipe econômica, no Ministério da Economia. Outros nomes vinculados a outros setores. É o caso, por exemplo, do Ricardo Vélez, com atuação enquanto ministro da Educação, Ricardo Salles, enquanto ex-ministro do Meio Ambiente, enfim, são alguns exemplos. E quando a gente olha na prática, Rubem e Paulo César, quais os reflexos disso em termos de medida, de políticas no governo Bolsonaro, eu trago aqui 2 exemplos. Um deles é, como eu havia comentado, a Medida Provisória de Liberdade Econômica, arquitetada a partir da figura de Gianluca Lorenzon, um de seus principais formuladores. E é interessante comentar, o próprio Alejandro Schaffer, que foi presidente da Atlas entre 91 e 2017, esse argentino, ele fala que para ele foi uma das melhores medidas que ele já viu e avaliou, e acaba, inclusive, elogiando a figura de Gianluca Lorenzon, apontado por ele enquanto membro mais ativo da administração Bolsonaro na divulgação dessas reformas para o público. Inclusive, teve uma reunião em 14 de agosto de 2019, antes da implementação dessa medida provisória, que ela foi implementada a partir do governo Bolsonaro. Essa reunião contou com um total de 14 dirigentes vinculados a esses institutos liberais. E essa rede de relações, ela mostra um pouco quais seriam esses indivíduos ali. Para além dos indivíduos vinculados à equipe econômica, tem a figura de Rodrigo Marinho, José Scioli, Adriano Parnaíba, Sérgio Lange, Hélio Pepe, um conjunto de empresários que são vinculados aos institutos liberais. Esse é um exemplo muito importante para entender os reflexos, o resultado que se tem em termos de política, algo mais palpável. E outro exemplo no campo da educação, denominado Liberais pela Educação, uma proposta que foi intermediada pelo Winston Ling e pelo Camilo Borner. Camilo Borner, ele é líder do Livres e foi candidato a prefeito da cidade de Canoas pelo Partido Novo. Um conjunto de propostas de cunho liberal que foi entregues para os deputados Marcel Van Hatten, para o deputado Kim Kataguiri, e posteriormente, naquele contexto, lá ainda na época, entregues na mão de Ricardo Vélez e do Bolsonaro. Além disso,
esse documento ele contou com apoio e suporte de especialistas vinculados aos institutos liberais, nomes como Adriano Janturri, do Mises, Roberto Rachelski, do Instituto dos Empresariais e Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul, Rodrigo Marinho, vinculado ao Instituto Mises. E dentre as propostas que eu queria trazer, que eu queria comentar com vocês desse documento, algumas delas são vincular o acesso ao ProUni e SISU a um exame promovido por organizações privadas, substituir o Enem por exames privados por adesão, desregulamentar o mercado de educação básica, permitindo modelos alternativos de prestação de serviços educacionais, desde microescolas, professor empreendedor, homeschool, e desregulamentar provas especiais e direitos de alunos do ensino superior, entre outros. Ou seja, é um grande esforço, Rubem e Paulo César, em desmantelar aquilo que a gente tem como uma das nossas principais conquistas no Brasil, o ensino público, gratuito e de qualidade. Esse documento ele vai muito nessa direção. Tá, agora, você já percebia... Bom, deixa eu tirar aqui, né? Na ponte para o futuro do Temer, você já tinha assim, alguma impressão digital de neoliberais ou de ultraliberais? Você tem essa percepção? Dá para colocar nomes aí? Por mais que não seja a minha... Não é o meu objeto de pesquisa, né, Rubem? Não é a minha agenda de pesquisa, tanto na minha dissertação, né? O foco se deu muito mais relacionado ao governo Bolsonaro. Ainda naquele contexto lá do governo Temer, a gente estava mapeando os institutos liberais, entendendo que eram as pessoas vinculadas a esses institutos e tendo contato aos textos que vinham sendo publicados, as movimentações, né? Ou seja, de que forma os institutos estavam enxergando e estavam escrevendo sobre aquele contexto. E o que a gente pôde perceber naquele período era um apoio às reformas encabeçadas ali a partir do governo Temer, ao teto de gastos, enfim, uma série de reformas, de iniciativas vinculadas às defesas neoliberais naquele contexto, reforma tributária, enfim, dentre outras. A gente viu a movimentação, um apoio incondicional desses indivíduos, porque no final das contas, esse é o papel que eles acabam desempenhando, né, Rubem? O poder das ideias, ou seja, o convencimento, a influência da opinião pública. Para essas reformas avançarem, conta com um trabalho quase de formiguinha, um trabalho contínuo por parte desses institutos liberais. A partir do momento que o indivíduo do Instituto Liberal divulga um texto que visa legitimar determinada reforma, isso ganha um tom de legitimidade, porque foi escrito por um membro do Instituto Liberal. Então, essa pelo menos é a maior proximidade que eu tenho em relação a esse contexto, assim. Certo. Bom, estamos nos aproximando do final do programa e aproveito para pedir novamente à audiência que contribua para o canal da TV GGN através do Catarse ou da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, e para divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes, aumentando assim a nossa visibilidade. Ok, então, prosseguindo aqui, em um cenário provável e desejável, que o futuro governo Lula retome o caminho para o estado de bem-estar social e de reversão das desregulamentações pró-mercado e pró-destruição do meio ambiente, o que se pode esperar como reação das organizações neoliberais e ultraliberais e de seus simpatizantes? Luan. Essa é uma pergunta interessante, Rubem, e para isso é importante a gente olhar para o contexto ali final da década de 90, início dos anos 2000, né? Porque naquele contexto, quando a gente olha para um momento no qual as pessoas vinculadas a esses institutos liberais não têm um projeto, não têm a sua representação, a representação do seu projeto no âmbito político, é exatamente nesse momento que se tem um aumento exponencial dos seus recursos financeiros. Tem um aumento crescente das suas atividades. Então, é nesse contexto, quando eles não têm um projeto sendo representado, e em dado momento, sim, o governo Bolsonaro, sobre a figura do Paulo Guedes, principalmente enquanto ministro da Economia, representava os anseios dessa classe, representava os anseios desses indivíduos vinculados aos institutos liberais. E a partir do momento, então, projetando a possível vitória do Lula nas eleições, o que eu imagino, pelo menos a ideia que eu tendo a crer, é que se tem um aumento das suas atividades, os recursos que vêm
desde o NED, por todas essas organizações chegando na Atos Network. E frente a esse esforço. E aí é um esforço voltado para quê? Um esforço para desestabilizar governos de esquerda. Essa é uma prática recorrente. É por isso que eu comentei, quando a gente olha para o contexto, final da década de 90, início dos anos 2000, a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo é exatamente o momento no qual a gente tem um boom, assim, um crescimento enorme em termos dos institutos parceiros da Atos. Não apenas em números dos institutos, mas do dinheiro que chegava até eles, das atividades mobilizadas. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para isso. E não olhar apenas para as eleições presidenciais, mas olhar para a própria conformação do Congresso, para as eleições em termos de deputados estaduais, deputados federais, senadores. E aí, pós-eleições, conseguir evidenciar quem são as pessoas que esses institutos liberais conseguiram promover no âmbito político. De que forma esses mesmos interesses das pessoas que sustentam esse movimento neoliberal no Brasil, de que forma seus interesses vão estar representados na política. Então, olhar muito sobre esse prisma, Rubem, não apenas em relação às eleições presidenciais, mas à composição, pois a gente sabe muito bem como funciona. De nada adianta a vitória de um projeto de esquerda, a exemplo de uma possível vitória do Lula, se as medidas, se as políticas não forem aprovadas no âmbito do Congresso. Então, a gente tem que olhar para essa dimensão. E, infelizmente, eu acho que, na verdade, a gente vai acabar percebendo, se encontrando num contexto de polarização ainda maior, em diversos âmbitos da sociedade, nas universidades, na sociedade como um todo. Para mim, essa vai ser a primeira resposta. Qual vai ser a atitude, caso uma possível derrota do Bolsonaro, qual vai ser a atitude? Hoje mesmo a gente estava reforçando um compromisso em relação à democracia. A partir do momento que a gente está reforçando o compromisso em relação à democracia, coletando diversas assinaturas, isso é a demonstração clara de que a própria democracia ela se encontra sob ameaça de um discurso golpista, um discurso que ataca as instituições democráticas, que ataca o nosso sistema eleitoral. Então, eu acho que todo esse discurso, ele ressoa na prática. Essa polarização no discurso político, ela reflete uma polarização na sociedade e vice-versa. É uma relação muito dependente em relação a isso, e eu vejo isso acontecendo. E aí, como reação, eu acho que a gente deve... Eu sempre parto dessa visão, dessa defesa. A gente deve ocupar os espaços. A gente deve entender quais são os espaços de lutas. Quais são os espaços onde a disputa deve ser travada e de que forma a gente deve fazer isso. Eu, da universidade, um estudante em uma pós-graduação, eu entendo muito bem o meu espaço. Mas, para além do espaço da universidade, quais são os outros espaços? Bom, a gente está construindo isso aqui nesse exato momento, por exemplo, Rubem. Eu estou conseguindo trazer uma pesquisa que muitas vezes eu estaria conversando num grupo de pesquisa com os meus pares e que não teria acesso de outros públicos. E outras pessoas que, infelizmente, não têm acesso direto ao que está sendo desenvolvido enquanto universidade. Então, o meu papel, em termos de comunicação científica, é combater um discurso que visa deslegitimar e atacar a todo momento a universidade pública. Esse é um espaço, mas para além deles existem tantos outros. Eu acho que é um pouco disso, um pouco da reflexão que fica, um pouco da reflexão que eu tenho em relação a esses possíveis desdobramentos pós-eleições. Tá certo. Vai ser uma batalha pela frente, né? Vencidas as eleições, que a gente espera, né? A luta vai continuar, né? Em todos esses campos aí, né? Na universidade, expondo esses jornalistas também, que vão defender, com certeza, né? A manutenção da desregulamentação, né? Em setores importantes, né? Então, Agora, você poderia falar alguma coisa sobre a sua pesquisa, como é que ela vai caminhar agora para o futuro? Então, a minha dissertação ela acabou se concentrando no Brasil, nesse mapeamento em relação aos institutos liberais no Brasil. E ao longo do doutorado, o meu objetivo, a pesquisa que eu já venho realizando, ela se volta para a América Latina. Em que sentido, Rubem? No sentido de tentar estabelecer paralelos, ver de que forma. A partir da minha dissertação, eu já tenho muito conhecimento sobre de que forma se deu essas movimentações em relação ao Brasil. A atuação da Atlas, a criação e consolidação dos institutos liberais e a relação com a política.
E a partir do doutorado chegou o momento de entender de que forma isso se deu na América Latina. E alguns exemplos. A princípio, eu vou analisar a Argentina e o Chile ao longo do meu doutorado. E aí eu vou poder evidenciar ali na Argentina, por exemplo, qual a resposta dos institutos liberais em relação à vitória da esquerda na Argentina, com o Fernandes. Então, qual foi a reação dos institutos liberais naquele contexto? Fazendo essa análise comparativa, eu consigo antecipar e entender um pouco melhor e ter um material suficiente para ver de que forma isso pode se desdobrar no Brasil. Olhando para o Chile também, outro país que recentemente teve a vitória, então, de um governo de esquerda. Como os institutos liberais vêm se comportando? Aquilo que eu consegui evidenciar em relação ao Brasil, da participação de pessoas vinculadas aos institutos liberais no governo Bolsonaro, isso se deu da mesma forma no governo do Macri, na Argentina, e no governo do Piñera, no Chile. Alguns insights em relação a isso eu já tenho, e é muito fácil conseguir. Se a gente parte de algumas entrevistas das pessoas vinculadas a esses institutos e da Atlas Network, a gente já percebe essas características. O Schaffner, por exemplo, que foi esse argentino presidente da Atlas, em uma entrevista de 2017, ele falou um pouco do caso do Chile e da Argentina. Ele falou: a Fundação Pensar na Argentina e o Instituto Libertad y Desarrollo no Chile tiveram forte influência política e alocaram muitos seus recursos humanos nos governos dos presidentes Macri e Piñera. Na Argentina, que eu venho estudando agora atualmente, a Fundação Pensar, ela desempenhou um papel fundamental em termos de anti-kirchnerismo, e posteriormente a isso, a partir da vitória do Maurício Macri, ela é incorporada ao partido do Macri. E aí você vê a contradição, né, Rubem? Essa defesa por trás de um think tank como algo independente e apartidário, e como isso realmente se dá na prática. Essas incoerências são sempre muito importantes da gente perceber. E aí existem tantos outros exemplos. Quando a gente olha para a Venezuela, existe um exemplo muito emblemático, que é do Cedice Libertar, que apoiou a tentativa de golpe do Hugo Chávez lá em 2002. Atualmente tem um projeto financiado pela Atlas Network que foi incorporado ao Plano País do Juan Guaidó. E com financiamento da Atlas, está lá no site da Atlas, falando sobre essa proposta, sobre a figura do Juan Guaidó, autodeclarado presidente da Venezuela. Enfim, são muitos exemplos, são muitas... e para isso envolve todo um aprofundamento, né, sobre a história do neoliberalismo nesses países, a história do neoliberalismo na Argentina, no Chile, e eu espero que a partir dessa pesquisa, com o trabalho conjunto de outros pesquisadores e pesquisadoras, e aí o caso da Camila Feix Vidal, professora lá na UFSC, da Jade Lopes, pesquisadora também da UFSC, a gente vai buscar, esperamos em algum momento a gente conseguir mapear todo esse movimento, e espero estar aqui conversando contigo para falar um pouco sobre esses desdobramentos, sobre a forma como isso se deu nesses países. Esse é um espaço muito importante, Rubem. Eu agradeço a você, ao GGN, ao espaço aqui desse programa, desse quadro Agenda Mundo. É uma forma de romper com os muros da universidade, de conseguir compartilhar aquilo que vem sendo produzido, aquela pesquisa, que não deve ficar só entre a gente na universidade, pelo contrário, a gente deve promover a comunicação científica, a gente deve promover uma aproximação entre a sociedade e a universidade. Eu sou uma pessoa extremamente crítica em relação à forma como isso muitas vezes acontece em relação à universidade. Pesquisadores que ficam conversando e dialogando muito com seus pares não conseguem acessar outros estratos da sociedade que, infelizmente, não têm contato aquilo que vem sendo produzido em termos de pesquisa, de produção científica na academia, na universidade. E aproveito, então, para estender o convite para que todos que estão acompanhando essa entrevista possam seguir o grupo de pesquisa no qual eu faço parte, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, que é o GPIC. Lá vocês vão ter mais informações sobre os estudos que a gente promove a partir dessa linha de pesquisa, que visa analisar essa rede neoliberal na América Latina. E, mais uma vez, então, agradecer. Muito obrigado, Rubem, e espero que seja apenas uma primeira participação, um primeiro contato de muitos outros. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço muito pela sua participação. Esse espaço aqui vai estar sempre aberto. Sempre que você tiver, não espere eu convidar, você, tendo um assunto interessante, você avisa, né? A gente vai abrir o espaço, tá certo? Então, me despeço, aproveito também para me despedir da audiência, né? Até um próximo programa. Obrigado.